Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. A Bíblia nos diz que a leve e momentânea perseguição que passamos agora, sofrimento, angústia, não há de ser comparada pela glória que há de vir, ou seja, por nós quando estivermos com Deus, quando irmos para o céu. O que passamos aqui não há nada que vai ser comparado ao tamanho alegria, gozo, felicidade que teremos após a nossa fidelidade com Deus. Eu te convido agora para que nós vamos estar orando, falando com Deus. Feche os teus olhos por gentileza. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Pai. Ó Senhor, eu uno a minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Iremos estudar a Tua palavra, uma palavra que o Senhor deixou, Pai. Exemplos de vida, Pai. A trajetória do Seu Filho Jesus Cristo, para que venha nos ensinar, Pai. A palavra que venha nos ensinar. Nós, Senhor, fala conosco, Pai, através de mais esse estudo. Não estamos aqui, Pai, para ouvir, Senhor, o que queremos ou o que vai nos agradar. Queremos ouvir o que o Senhor vai falar conosco, Pai. Queremos ouvir palavras vindas diretas da sua parte, Pai. Pois sabemos, Pai, que a Tua palavra é como uma espada, capaz de discernir, Pai, capaz de cortar a alma do Espírito, Pai. Nós, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, de mais esse estudo, esclareça as nossas dúvidas, Pai. Que o Senhor sempre fique conosco, sempre caminhe conosco, e que a Sua justiça na nossa vida venha ser como o sol que todas as manhãs vem nascendo, como o sol de aurora. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 41, 42, 43, 44 e 45. Então, o Evangelho escrito por João, do 41 ao 45. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aleluia! Aqui nós vemos a continuação do discurso de Jesus, onde ele está discursando ali com uma multidão de testemunhas, mais de 5.000 pessoas. Aí Jesus falando palavras vindas diretas dos céus. Aí os judeus que conheciam a Bíblia, lembrando de Gênesis a Malaquias, tinham seu conhecimento muito profundo, eles eram analisadores das Escrituras. A Bíblia nos diz: murmuravam, pois dele os judeus, e eles começaram a murmurar, um conversar com o outro, falando: que é isso? Porque Jesus tinha falado: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz desci do céu? O que me chama a atenção que todos nós sabemos que a sombra do Altíssimo cobriu Maria, e assim foi gerado um fruto dentro do seu ventre, e assim Jesus nasceu. E Jesus nasceu como todos nós nascemos, só que a sua semente ela foi plantada
por Deus, o Espírito Santo visitou ela e a sombra passou sobre ela. Então Jesus nasceu como nós nascemos, e ele veio ao mundo, e ele vindo ao mundo, ele viveu, foi criança, ele brincou, creio eu, ele se divertiu, ele começou a trabalhar o pai dele era carpinteiro, ele começou a trabalhar aonde o pai dele trabalhava, na carpintaria, porque era uma tradição, isso era costume. O filho já nascia aprendendo o que o pai fazia. O pai dele era carpinteiro, o pai dele já ia treinando ele para ele ser carpinteiro. Aí aqui ele fala, não, esse, o filho de José, o filho de Maria, porque ele não nasceu igual nós, eles não reconheciam a identidade divina de Jesus, a identidade divina de Jesus. E Jesus, ele falava o que ele tinha que falar, porque ele veio do Pai com palavras ditas com propósito, e ele não ligava se eles conheciam, se eles não conheciam, ele só queria falar o que o Pai mandou. Às vezes nós temos medo, timidez de pregar, de anunciar, principalmente palavras de exortação para as pessoas, principalmente palavras às vezes que nos contrariam, mas é Deus que põe essas palavras. Não seja tímido perante a multidão que te escuta, perante a multidão que te olha, somente fale o que Deus está mandando você dizer. Aí a Bíblia nos diz, respondeu Jesus, não murmureis entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, se você está aí agora vendo e ouvindo a palavra de Deus, este versículo vem sobre nós, assim como todo aquele que vai ao culto e escuta pregações. Veja o que Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se você sente a necessidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falar com você, sente a necessidade de buscar a Deus porque falta algo na sua vida, isso aí é Deus que está te tocando, é o Espírito Santo que está te levando até o Pai, porque ninguém vai a Deus se o Filho não trouxer, ninguém vai a Jesus se o Pai não trouxer. Aí a Bíblia continua nos dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Aí olha o que Jesus fala, está escrito uma profecia que está se cumprindo, aleluia. Quando ele fala, eu o ressuscitarei no último dia, aí ele fala aqui, todos serão ensinados por Deus. Nós temos a chance de sermos ensinados por Deus através da tua palavra. Lemos e meditamos na palavra de Deus, porque é a boca de Deus falando. E aqui temos Jesus dizendo, e serão todos ensinados por próprio Deus, pois o verbo que se fez carne esteve aqui e trouxe aqui palavras diretas vindas de Deus, nos dando oportunidade de conhecermos mais a Deus. Por isso que ele fala, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. No versículo de cima ele fala, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus fala também desta forma, eu não me recordo o versículo, ele fala, me falha a memória, ele fala desta forma, e quando o meu evangelho for pregado a toda a terra, aí eu voltarei, para que não haja testemunhas, aquele que diga, eu não ouvi a palavra de Deus, eu não conheci. Aí ele fala, porque ele vai ressuscitar todos no último dia, e não vai ter um para dizer, eu não ouvi falar de você, não, porque ele é justo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão, que Jesus sempre esteja com você e que Ele sempre ilumine os seus passos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, que toda honra e que toda glória seja dada a Deus. Amém. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda
queira não sorrir.